Oi, pessoal do terceiro ano, bom dia, boa tarde, ou quem sabe, boa noite, depende sempre do horário no qual vocês estão me assistindo. Bom, hoje, digamos que nós estamos iniciando a nossa semana de estudo, entre aspas, né? Já que a última terça-feira não teve aula aqui no canal devido ser um feriado. Então hoje nós vamos ter aula de matemática, seguindo o nosso cronogramazinho, né? Normal, vamos ter aula de matemática. E aí, semana que vem, normaliza tudo com as duas aulas de português e matemática, como de costume. Ok assim? Bom, como eu já falei, hoje teremos aula de matemática. E a aula de matemática hoje, vocês vão ver lá que tem parte 1. Por que parte 1? Porque é um conteúdo que eu dividi ele em duas aulas. É um conteúdo novo, é um conteúdo delicado, que precisa de muita atenção. Então, para facilitar o entendimento de vocês aí de casa, e para facilitar a minha forma de, digamos assim, explicar o máximo possível a vocês, eu dividi em duas aulas. Então, não estranhem, semana que vem a gente tem uma aula sobre esse assunto novamente. Combinado? E aí, vamos ver, então, de fato, qual é o assunto da aula de hoje. Tabelas e gráficos. Isso mesmo, tabelas e gráficos. E aí, vocês aí de casa me digam, já viram alguma coisa em relação à tabela, em relação a gráficos? Sabem o que é? Já viram? Já fizeram? Nossa, muita pergunta, né, gente? Eu sei. Mas aí eu vou tentar explicar a vocês o máximo possível, de uma forma mais simplificada, para que vocês de casa, mesmo sem estar eu aí do ladinho de vocês, mas que vocês consigam entender, certo? Não é esse bicho de 7 cabeças, quando a gente vê o título. Ai, o que é isso, meu Deus, como é que eu vou saber fazer isso? Calma, devagarzinho, aos pouquinhos a gente consegue. Afinal de contas, eu vou explicar partes por partes, para não restar nenhuma dúvida. Combinado? Então, vamos para o nosso primeiro slide sobre o assunto gráficos e tabelas. E aí, aquela pergunta de sempre, né? A gente sempre começa a nossa aula com algumas perguntas, algumas questões. E a de hoje não poderia ser diferente. Então, tem aí, para que serve tabelas e gráficos? Para que eu preciso estudar isso? Para que vocês precisam estudar isso? Vamos descobrir? As tabelas e gráficos são um dos instrumentos mais usados para ajudar na análise e interpretação de dados, pois elas permitem que o leitor tenha uma noção sobre o assunto em estudos e chegue a uma rápida conclusão. O que isso significa, minha gente? Isso significa que as tabelas e gráficos, elas nos auxiliam a entender melhor o resultado, vamos supor, de uma pesquisa, de uma enquete. Vamos supor, eu poderia fazer uma pesquisa bem rápida na minha escola, ou até mesmo em casa. Quem aqui em casa gosta de comer sentado em frente à TV? E aí você vai fazer uma pesquisa. Minha mãe disse que sim, meu pai disse que não. Minha irmã, meu irmão disse que sim, minha vovó disse que não. Isso é uma pesquisa. E como é que eu posso organizar o resultado dessa pesquisa? Eu posso organizar em gráficos e em tabelas. E aí, por que é tão importante e por que facilita tanto? Eu poderia colocar o resultado disso em um texto. A minha mamãe disse que sim, mas o meu papai disse que não. O meu irmão e a minha irmã votou sim. A minha vovó votou não. Em vez de eu fazer um texto com esse resultado, eu posso fazer simplesmente em uma tabela. Isso mesmo, eu posso fazer só em uma tabela. É a pergunta, que sempre vai ser o título da tabela. E vou colocar lá, sim e não, quantos votos cada um votou, quantos votos cada um teve. Então, assim, eu peguei minha pesquisa, eu peguei, digamos assim, o meu resultado e simplifiquei em forma de tabela. Ou mesmo em forma de gráfico. Mas aí vamos com calma. Só para vocês entenderem qual é a função, de fato, de um gráfico e de uma tabela. Vamos ver mais um pouquinho. E aí, vocês podem me fazer uma pergunta. Tá, professora, a senhora explicou para que serve um gráfico e uma tabela, mas afinal de contas, o que é uma tabela? Será que eu já vi uma tabela antes? E aí a gente vai descobrir o que é uma tabela. Vou apresentar a vocês partes a partes. E vocês vão ver que se vocês não já viram, se vocês brincar, já até fizeram sem saber que era uma tabela de fato.
Então vamos lá. O que é uma tabela? Uma tabela apresenta os dados, exatamente como eu falei ainda há pouco. Como a tabela é de linhas e colunas e é usada para ver os detalhes e comparar os valores e as quantidades. Olha, tabela, quando a gente fala o termo tabela, eu já usei esse termo aqui com vocês em várias aulas. Quando a gente vai fazer, por exemplo, um exercício de português, façam a tabelinha com as opções e as respostas. Então, a tabela em si, ela é feita através de linhas, colunas, né, que a gente chama de colunas, e de linhas, né, aquele quadradinho divididozinho que eu, às vezes, até sugiro a vocês quando vão fazer atividade. Olha, aproveita a linha do caderno, faz em cima da linha do caderno para não ficar muito torto. Então, tabela é exatamente isso. É aquele quadradinho formado por linhas e colunas, no qual ele é para organizar dados, organizar números, enfim. Você pode usá-lo tanto em português como em matemática. A tabela em si, ela é usada em N disciplinas, em todas as disciplinas. Mas a que nós estamos vendo especificamente hoje é as tabelas com dados matemáticos, certo? Mas eu vou explicar a vocês e vou mostrar o que é uma tabela em si, ok? Essa parte de como usar a tabela em matemática, isso vai ser na outra aula. De hoje, de imediato, eu vou apresentar a vocês a tabela e vou apresentar a vocês um gráfico. Na outra aula, a gente se aprofunda um pouquinho mais nela. Mas vamos para o próximo slide. Essa aí é um exemplo de tabela que eu acabei de falar a vocês. Vocês estão vendo que ela é composta por linhas e por colunas. Linha, digamos que é cada partezinha deitada, né? A linha, o nome já diz. Essa partezinha deitada, que a gente chama horizontal. Colunas são essas partezinhas em pé, que a gente chama vertical, certo? Então, uma tabela em si, ela é composta por linhas, por colunas, e cada quadradinho da tabela, vocês estão vendo que eu destaquei um aí para vocês? Ele é chamado de célula. Então, essa aí é uma tabela simples, né? Composta por linhas, colunas, e cada quadradinho que compõe a tabela é chamado de célula. Professora, essa tabela aí, ela tá toda certinha, toda igualzinha. Sim, ela tá toda igualzinha. Todas as colunas e todas as linhas estão do mesmo tamanho. Mas você pode encontrar tabelas no qual uma coluna é maior do que a outra, uma linha, uma cédula, na verdade, vai ser maior do que a outra? Vai sim, você pode encontrar tabelas assim, porque varia de acordo com a informação que você coloca dentro dela, certo? Então vamos lá, eu já sei para que serve o gráficos e as tabelas, eu já sei o que é uma tabela e eu acabei de conhecer uma tabela, certo? Então tudo isso é informação de uma tabela. Cada tabela, elas têm suas partes específicas, que a gente chama de elementos. E aí eu vou mostrar para vocês agora. Quais são os elementos de uma tabela? Ou seja, quais são as partezinhas que compõem uma tabela? Vamos ver? As tabelas são compostas por elementos essenciais, representados pelo número, título, cabeçalho, colunas, indicadores e casas, certo? Vamos lá, repetindo. Toda tabela ela é representada através de números, títulos, cabeçalhos, colunas, indicadores e casas. Professora, é obrigatório a tabela ter todos esses elementos? Não, você vai encontrar tabelas mais simples, mas esses elementos fazem parte da composição de uma tabela. O que não pode faltar de forma alguma? Título. Independente em qual disciplina ou em qual ocasião eu esteja usando a minha tabela, o título não pode ficar de fora, certo? Essa parte que chama lá casas é a mesma coisa da célula, tá? As casas são as células, são cada quadradinho que compõe a tabela. E aí vai variando, tem tabela que, por exemplo, na matemática eu vou usar números, já em português eu não vou usar números, então assim, vai variando os elementos na finalidade que eu estou usando a tabela em si. Mas tem elementos que são essenciais, não importa em qual seja a ocasião que ela esteja sendo usada. E aí eu mostrei para vocês ainda há pouco uma tabela simples, né? Uma tabela lisa, simples. E agora eu vou mostrar uma tabela para vocês agora preenchida, para a gente ver onde ficar cada elemento dela. Combinado assim? Vamos para ela. Essa aí é uma tabela, né?
no qual vocês podem ver que ela tem formato de células ou casas diferentes. Você está vendo ali uma célula que ela é mais larguinha, outra célula que ela é mais estreitinha, porém é mais comprida. Então, assim, ela deixa de ser uma tabela porque ela está nesse formato? Não, ela não deixa de ser uma tabela. Mas ela é uma tabela diferente. Para ser tabela especificamente, ela não precisa estar com todas as células do mesmo tamanho, do mesmo jeitinho, não, certo? Ela se caracteriza tabela a partir do momento que ela é dividida em linhas e em colunas. E aí a gente está vendo ela dividida em linhas e em colunas. Então, a partir do momento que ela teve essa divisão, ela passa a ser considerada uma tabela, mesmo suas células, ou podemos chamar de casas, sendo de tamanhos diferentes. E aí, como eu disse a vocês, o que é que toda tabela precisa ter especificamente? Primeira coisa que eu falei é o título, isso mesmo. E aí o título dessa tabela é Estilo de Filmes Preferidos da Turma do Terceiro Ano A. Vejam só, o que especificamente é esse título? Esse título normalmente vai ser, digamos assim, a pergunta para a pesquisa que foi feita, né? No caso aí, ele está especificando que são os tipos de filmes preferidos da turma do terceiro ano A. Então, a gente vai saber que as informações dessa tabela é referente ao resultado dessa pesquisa. E aí, eu identificando a primeira coisa, que é o título, posteriormente eu vou identificar o quê? Isso aí que eu circulei para vocês. As opções, né? As opções de voto. Então, aí tinha tipos de filme, que vai ser, esse tipo de filme é como se fosse um subtítulo, e aí eu tenho as opções, aventura, comédia, desenho animado, terror. Então, após o título, eu preciso colocar as opções de voto. Se foi uma pesquisa, então eu preciso ver em que os entrevistados votaram. E aí está do lado a tabela, ela vai sempre vir do ladinho as opções. Depois nós temos o público-alvo, né? Quem foi o público-alvo da pesquisa? Nesse caso aí foram meninas e meninos, certo? E por fim eu vou ter os números, que são as quantidades de fato dos votos. Então aí vocês vão encontrar a quantidade de votos que cada opção recebeu de acordo com o gênero. Então aí eu tenho, na minha primeira linha, né, de opções, eu tenho a aventura, o tipo de filme é a aventura, e eu consigo identificar que o tipo de filme a aventura recebeu 6 votos das meninas e 10 votos dos meninos. Na segunda linha de opção eu tenho a opção comédia, e eu também consigo identificar que no filme comédia eu consegui obter 7 votos das meninas, 2 votos dos meninos. Desenho animado, 5 votos das meninas, 5 votos dos meninos. Terror, 2 votos das meninas, 4 votos dos meninos. Como assim a tabela me ajuda a entender melhor e de forma mais simplificada o resultado de uma pesquisa? Muito fácil. Só eu observar essa tabela e observar as quantidades, eu já consigo identificar qual foi o estilo de filme mais votado, qual foi o estilo de filme, digamos assim, mais votado pelas meninas, qual foi o estilo de filme mais votado pelos meninos e como é que eu consigo também identificar a quantidade total de votos. Muito simples, é só eu somar essas quantidades que tem aí. Vou somar a quantidade de meninas, quantidade de meninos, e aí eu descubro facilmente qual foi o valor total, né? Quantas pessoas no total foram pesquisadas. Então, vamos lá. Vocês viram e vocês conseguiram identificar que na tabela em si são várias informaçõezinhas e que elas estão todas alinhadazinhas pelas suas colunas e pelas suas linhas, certo? Vocês viram também que na opção de voto ou na opção da pesquisa, que eu não vou usar a tabela simplesmente para uma pesquisa, eu posso usar a tabela para N situações. Mas nesse caso aí que eu trouxe como exemplo para vocês, a primeira opção, a aventura. Na linha que está a opção, é na mesma linha que vai vir os votos dela.
Ou seja, eu não posso misturar as casas. Eu não posso colocar os votos da primeira opção, que está na primeira linha, em casas aleatórias. Sempre os votos ou as opções para aquela opção vai vir na mesma linha que ela, certo? E por que precisa as colunas? Porque a coluna vai separar opções, coluna vai separar meninos, coluna vai separar meninas. Mas o resultado em si de cada opção sempre vai na mesma linha que o mesmo se encontra, certo? Título vem acima, subtítulo ou opções vão vir do lado e os resultados para aquelas opções sempre vão vir na mesma linha, ok? Então, essa é a forma correta de tabela. E aí, eu reforço. A cédula da tabela, a célula da tabela, ou seja, a casinha da tabela, elas não precisam vir todas no mesmo tamanho, certo? Como vocês viram na que eu acabei de mostrar, tinha uma que era maior, tinha outras que era menor. E isso não descaracteriza uma tabela, continua sendo uma tabela, ok? Deu para entender mais ou menos o que é tabela? Deu para conhecer uma tabela? Espero que sim. E como eu disse, eu tenho certeza que vocês aí de casa estão vendo que já tinha feito uma tabela antes e podia ser que nem sabia que isso se caracterizava como uma tabela. E que essa tabela, a gente, além de usar em outras disciplinas, a gente vai usar muito em matemática. Mas aí eu falei, a aula é só de tabela? Não, não, não. A aula hoje é tabelas e gráficos. Então agora vamos de fato conhecer um pouquinho o que são gráficos. Já que eu acabei de conhecer de fato o que é uma tabela. Vamos lá? E aí, novamente, nós vamos com a pergunta: o que é um gráfico? Gráfico é uma representação geométrica de um conjunto de dados usados para facilitar a compreensão das informações apresentadas nesse conjunto. Os gráficos, gráficos ajudam a identificar padrões, verificar resultados e comparar medidas de forma ágil. Ou seja, o gráfico, ele tem basicamente a mesma função que uma tabela, porém de uma forma mais, digamos, lúdica. Por que mais lúdica? Porque o gráfico ele vai vir em desenhos de forma geométrica, Então você vai encontrar gráficos de barra, você vai encontrar gráfico de pirâmide, você vai encontrar gráfico de pizza. Então, o gráfico, ele é uma forma lúdica de você colocar o resultado de uma tabela, certo? Normalmente, a gente usa gráfico quando a gente quer representar, de forma mais, digamos assim, dinâmica, de forma mais chamativa, o resultado que eu consegui de uma pesquisa no qual já estava numa tabela antes. Vamos ver mais um pouquinho sobre gráficos. Esse aí é um gráfico para vocês. Estão vendo o que é que eu quis dizer que ele é de forma mais lúdica? Porque o gráfico ele pode vir colorido, ele pode vir de formas diferentes. Esse aí é um gráfico de bastão, certo? E aí o gráfico ele também vai trazer as informações que a tabela tem. Porém de uma forma diferente, mas a informação vai ser a mesma. Então aí vocês estão vendo que o gráfico ele também é composto por números, ele também é composto por linhas e diferente das células que na tabela tem, o gráfico ele vai vir por bastões. Esse modelo especificamente vem por bastões, mas como eu já disse, tem gráficos de pizza, tem gráficos de pirâmide, tem gráficos em outras formas. O gráfico em si, ele não precisa vir apenas de uma cor só, como vocês estão vendo aí, ele pode vir coloridos. E cada cor, o resultado em si não vai de acordo com a cor, mas sim de acordo com o tamanho que o bastão está representando. Bastões maiores significa que representam uma quantidade maior. Bastão menores significa que representa quantidades menores. Mas aí, vocês podem me fazer essa pergunta e de fato eu preciso dizer isso para vocês. Assim como a tabela, ela tinha os seus elementos, ou seja, cada partezinha dela tem um nominho correto, o gráfico não é diferente. Ela vai representar as mesmas informações da tabela, mas quer dizer que os elementos que a compõem são os mesmos? Será? Vamos ver agora. Quais são os elementos de um gráfico, então?
Existem vários tipos de gráficos e os mais utilizados são os de colunas, que foi o que eu acabei de mostrar a vocês, não é isso? Ou de linhas, ou os circulares, que é aqueles famosos que a gente chama de pizza. Os principais elementos são os números, o título, a fonte, a nota e a chamada. Isso mesmo. Os gráficos, assim como as tabelas, elas têm título, números, fonte. Aliás, fonte o que seria? É a fonte, o lugar da pesquisa, né? O que foi pesquisado, de onde foi se obtido aquele resultado, a nota e a chamada. E aí eu vou mostrar para vocês agora, em um gráfico agora preenchido, detalhadamente. O primeiro que eu mostrei a vocês, ele era lisinho, sem nada, não é isso? Esse aí não. Esse aí, ele já foi preenchido com todas as informações necessárias. E aí, ele tem também, assim como a tabela, um título. E o título desse aí, ó, vocês conseguem identificar logo acima, que são alimentos preferidos pelas crianças da turma. Também aí foi feito o quê? Uma pesquisa para ver quais os alimentos a turma mais gostava, certo? Os números do lado significa os votos. No caso aí, as quantidades. Se nesse gráfico aí o número maior é 10, então significa que a opção que teve mais votos, o máximo foi 10, certo? Não tem como eu apresentar um gráfico com resultado, vamos supor, 15, 20, se lá no meu gráfico só tinha até 10, 12. Ele sempre vai mostrar a quantidade de acordo com o número de votos, certo? Então, nessa pesquisa especificamente, que eu estou trazendo como exemplo para vocês, ela vem com a votação máxima de 10. Por isso que o máximo do gráfico aí, o máximo da quantidade que tem nesse gráfico aí é 10, certo? Após as quantidades, nós temos que identificar as opções de votação. O titular diz o quê? Com alimentos preferidos. Então, se o meu título está dizendo que a pesquisa, que esse resultado que eu vou encontrar nesse gráfico é sobre alimentos, eu não posso ter ali as opções brincadeiras. Então, tem que haver uma certa coerência nas opções de votos com o título. O título do gráfico, ele sempre tem que vir com coerência, ou seja, ele sempre tem que vir de acordo com o que o meu gráfico está mostrando. Eu não posso, quando eu for montar o meu gráfico, né, quando vocês estiverem montando o gráfico de vocês, ou quando vocês estiverem lá respondendo sobre algum gráfico, você lê o título do gráfico com uma coisa e embaixo você vê que as opções são outras. Nessa questão, o gráfico estaria errado. Então, aí nós temos como as opções de votação massa, hambúrguer, batata frita, salgadinhos e pizzas. Lembra do título? Alimentos preferidos. Então, aí tem as opções de alimentos no qual as crianças da turma, que foram a fonte, né, votaram. E aí vocês estão vendo que de acordo com cada alimento, o bastão, né, ele está de tamanhos diferentes. Isso significa o quê? Que cada tamanho varia de acordo com a quantidade de votos. Então, vamos lá. Eu tenho a primeira opção, massa. E vocês estão vendo que o bastão, ele cresceu até qual número? Conseguiram identificar? Ele cresceu até o número 8. Então, significa que essa opção massa teve 8 votos. A minha outra opção lá é hambúrguer. E o hambúrguer cresceu até qual número? O 4. Então, significa o quê? Que hambúrguer teve 4 votos. Batata frita, ela foi crescendo bastão e ficou no número 6. Significa, consequentemente, que teve 6 votos. Salgadinhos, ele cresceu e foi até o número 2. Então, significa que teve 2 votos. E pizza, ele cresceu e foi até o número máximo do gráfico, que foram 10, a opção 10. Então, significa que tem 10 votos. O que isso significa? Professora, tem alguma coisa a ver as cores? Não. As cores do gráfico, elas não representam tanta coisa assim. Então, não quer dizer assim, ah, professora, quer dizer que toda vez que eu for falar sobre comida eu tenho que usar essas cores? Não, aí é a opção da pessoa que criou o gráfico. Porém, é interessante
né, para facilitar o seu entendimento, cada opção tem uma cor diferente para você não se confundir, ok? Mas o que de fato representa o valor de cada opção não é a cor. Por isso que você também vai encontrar gráficos das mesmas cores. O que indica, de fato, a quantidade de cada opção é a linha no qual ele para, certo? Então aí eu separei para vocês o que foi a opção mais votada e a opção menos votada. Vamos ver? A opção mais votada foi o que o bastão, ele é o maior, como eu disse, né? Sempre a quantidade de votos está relacionada ao tamanho do bastão e não à cor. Então aí, a opção que tem o bastão maior foi a opção pizza. Então significa que ele recebeu mais votos, que foram 10. Já a opção menor, né? Já que o bastão menor foi a opção que recebeu menos votos e que aí foi o 2, com apenas 2 votos. Vocês conseguem perceber que tanto a tabela quanto o gráfico, elas têm basicamente a mesma finalidade, certo? Só o que diferencia é a forma no qual ela nos transmite ludicamente, não é isso? A tabela, ela tá lá, toda escritazinha e numerada. Já o gráfico, não, ele tem forma de desenho, então ele traz uma forma mais, digamos assim, mais lúdica da gente ver, né? A questão das cores nos chama a atenção, mas a forma de entendimento muda um pouquinho, né? Na tabela sempre vai vir a opção de voto, a quantidade de votos do ladinho da opção. Já nos gráficos, a gente tem que se basear no tamanho do bastão. Quando é uma pizza, quando é um gráfico redondinho, como é que eu sei o que foi mais votado e o menos votado? Ele também vem divisões em cores diferentes, ou até mesmo em cores iguais. Mas o que você vai saber diferenciar? Você vai saber diferenciar pelo tamanho da divisão. Então, se eu tenho uma pizza e a opção que está com a divisão maior, digamos assim, com a fatia maior, é a opção que teve mais votos. A opção que está com a fatiazinha menor é a opção que teve menos votos. Então, em gráficos, você nunca se baseia pela cor. Já que eu vou repetir mais uma vez, você vai encontrar gráficos de cores iguais. Você sempre vai se basear pelo tamanho do bastão ou o tamanho da divisão da outra forma geométrica que seja. A divisão maior, o bastão maior, significa que representa uma maior quantidade, certo? Vamos para mais um slide. Qual a diferença entre um gráfico e uma tabela? A gente já viu bem detalhadamente o que é uma tabela, a gente acabou de ver bem detalhadamente o que é um gráfico, então vamos ver o que é a diferença de uma para outra. A tabela e o gráfico são maneiras de representar, de apresentar dados, isso aí a gente já viu, não foi isso? A tabela é formada por linhas e colunas, e um texto possui o título acima da mesma, isso aí a gente também já viu, né? Então vamos lá, devagarzinho para não confundir a cabeça. Tabelas e gráficos são duas maneiras diferentes, mas de representar dados. A tabela, ela vem por linhas, que são aquelas na verticais, e por colunas, que são aquelas na horizontais, ou seja, linhas as deitadinhas, colunas as em pés. Já o gráfico, muitas vezes, é uma maneira visual de apresentar os dados de uma tabela, podendo ser um gráfico de barras, de pizza, entre outros. Então, aí, eu estou simplificando tudo que eu falei na aula e até me repetindo um pouquinho do que eu acabei de dizer para vocês, certo? A diferença do gráfico para a tabela é justamente a forma visual, a forma lúdica, mas ambas servem para apresentar dados de algo, de pesquisa, de qualquer coisa que seja, certo? E aí, vendo tudo isso, nós vamos para o nosso momento de atividade. Isso mesmo. Não é porque é um assunto diferente que a gente não faria uma atividade. Afinal de contas, temos que colocar em prática tudo que eu estou dizendo para vocês agora. Eu tenho certeza que vocês entenderam tudo bem direitinho. No primeiro quesito, eu trouxe para vocês um gráfico bem simples. Lembra? O gráfico, a gente não se baseia por cor. Então, esse gráfico aí ele tem uma cor só. E aí tem a questão 1 que diz assim, veja o gráfico abaixo. Quanto pesa cada brinquedo? E depois responda.
Ó, vocês estão vendo aí que no lugar das quantidades, nesse caso aí, não foi uma pesquisa de quantos brinquedos, foi uma questão de quanto pesa cada brinquedo. Então, do lado vai ter os números, só que vai ter lá o QG. O que significa QG, gente? A gente já viu em aula aqui, significa quilos, né? Sigla para quilo, quilogramas. Então, aí nós temos, na opção de quantidades, nós temos as opções de quilogramas nós temos as opções de quilograma. E embaixo, nas opções de votos, né, ali serão as opções dos brinquedos. Então, cada brinquedo, ele tem um peso específico. Como é que eu vou saber qual é o peso do meu brinquedo? Eu não vou me basear em cor, eu vou me basear no tamanho do bastão. Então, vamos lá. O peso do trem. O peso do trem vai ser referente ao número no qual o bastão dele parou. E aí vocês conseguem identificar facilmente. O peso do urso, o peso do carrinho e o peso da boneca. Vocês estão vendo que cada brinquedo tem um peso diferente e que cada bastão, mesmo sendo de cores iguais, ele tem um tamanho diferente. No número, ou seja, no peso que o bastão parou, é o peso que representa aquele brinquedo, certo? É o peso daquele brinquedo. Vendo isso, aí esse gráfico, aí, professora, eu vou ter que reconstruir esse gráfico? Sim. Você vai ter que reconstruir esse gráfico no seu caderno, mas é bem fácil. Com a ajuda da régua, com a ajuda de um lápis, vocês conseguem fazer. Não precisa desenhar os brinquedos, certo? Coloquem os nomes e desenhem o gráfico. Desenhando esse gráfico, analisando esse gráfico, nós vamos responder algumas perguntas. E aí eu tenho a pergunta A. Qual é o brinquedo mais pesado? Pergunta B. Quantos quilos ele pesa? Então, se na pergunta A eu já achei o brinquedo mais pesado, na pergunta B eu tenho que dizer qual é o peso dele. Pergunta C, quantos quilos pesa o carrinho e a boneca juntos? Então, ó, vou lá no gráfico, vou somar o peso do carrinho mais o peso da boneca e vou descobrir quantos os dois pesam juntos. Letra D, qual a diferença entre o peso da boneca e do ursinho? Como é que eu encontro a diferença? Com a continha de subtração, a continha de menos. Você pega lá o peso da boneca menos o peso do ursinho e você vai ver quanto é que deu de diferença de um para o outro. Letra E, escreva o nome dos 3 brinquedos que juntos pesam 20 quilos. Aí você vai ter que quebrar um pouquinho a cabeça. Cada brinquedo tem um peso, não é isso? Você vai ver lá no gráfico que cada brinquedo representa um peso. Você vai ter que procurar a combinação de 3 brinquedos diferentes, que o peso dos 3 juntos não pode ser menos e não pode ser mais de 20 quilos. Como é que eu vou descobrir isso? Continhas de adição. Você escolhe 3 brinquedos e soma o peso deles. Deu 20? Então são eles. Deu mais? Deu menos? Então aí eu vou trocando as opções até eu achar o peso ideal que está pedindo na pergunta E, que são 20 quilos. Então aí, gente, é difícil fazer isso? Acho que não, né? O gráfico está lá bem simplesinho, a gente já viu como é que identifica os dados num gráfico, então é só você reproduzir o gráficozinho no seu caderno e depois você responder as perguntas com calma. Lembrando que para você conseguir responder as perguntas do gráfico, do primeiro quesito, você vai precisar usar continhas de adição e de subtração, tá? Não esqueçam disso. Vamos para a questão 2. Na questão 2 tem assim, ó. Márcia, Paula, Luiz, Pedro e Kátia jogam tampão com as figurinhas. Veja quantas figurinhas cada um ganhou no jogo. Aí, o resultado dessa pergunta, ela não está em gráfico, agora ela está em tabela. E aí nós temos, qual vai ser o título dessa tabela? O título dessa tabela vai ser a pergunta do 2 aí, não é isso? Então, aqui nós temos as opções e nós temos os números. Então, aí de um lado você vai ver o nome das crianças e do outro lado você vai ver os números. Ou seja, esses números são o quê? A pergunta lá diz a quantidade de figurinhas que cada uma ganhou. Você também vai reproduzir essa tabelinha no seu caderno. Não precisa desenhar as crianças, tá? Escreve a pergunta, desenha a tabelinha. E aí nós temos algumas perguntas referentes a essa tabelinha aí. Vamos ver? De acordo com o quadro acima, responda. Letra A. Quantas figurinhas as meninas ganharam juntas? Você vai lá na tabelinha,
olha lá quantas meninas tinha na brincadeira, quantas figurinhas cada menina ganhou, faz a continha de mais e descobre aí quantas elas ganharam. Letra B, quantas figurinhas os meninos ganharam? Letra C, quem venceu? Meninas ou meninos? Ou seja, quando você encontrou o resultado da pergunta A e o resultado da pergunta B, quem foi que venceu? Quem foi que ganhou mais? Aí você marca, se foi as meninas, o quadradinho das meninas, se foi meninos, o quadradinho dos meninos. E a letra D, quantas figurinhas as meninas ganharam a mais que os meninos? Então aí você também vai fazer uma continha de, nesse caso não mais de adição, nesse caso de subtração. Então sempre usando adição e subtração para responder as perguntinhas, tanto do gráfico quanto da tabela, certo, gente? Não esqueçam que essa aí é uma atividade. Vocês têm que fazer como vocês fariam na escola, quando a professora coloca na lousa, né? Dá pausa no vídeo, copia com calma, com capricho, copia tudo bem direitinho. Copiou tudo, aí depois é que você responde. Sempre é bom também ter uma folhinha de rascunho à parte, já que você vai precisar fazer alguns cálculos, para nunca deixar o caderno rabiscado. Desculpa. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. É muita informação, mas nós teremos uma segunda aula sobre isso para facilitar as ideias. E eu tenho certeza que na segunda aula vocês já vão fazer, ó, de fichinha. Quando eu estiver aqui explicando, vocês já vão dizer, ah, professora, eu já sei isso aí. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei trazer esse assunto novo para vocês. Bons estudos, boa atividade, continue se cuidando. Já bom final de semana, porque a gente agora só se encontra semana que vem. E aí sim, com aula de português e matemática. Quero todos aqui comigo, tá? Beijo, continue se cuidando e até lá!